Graça e paz, irmãos. Amém? Os cuidados, os protocolos de segurança têm que ser principalmente com os grupos de risco, né? Por causa da idade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família de maneira especial. É sempre uma alegria para nós estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor. E é importante também, e é motivo de dar alegria para o nosso coração, saber que você está aí na sua casa, aliançado conosco, nesse propósito de buscarmos mais e mais a esse Deus a qual nós servimos. Amém? Eu me sinto liberto dessa máscara. Eu estava sentado ali, eu estava um pouco agoniado, não sei se talvez seja por causa do meu nariz, que é um pouco maior do que da maioria das pessoas, então precisa de um ar com mais frequência, mas em tudo nós devemos dar graça, irmão. Eu estava conversando com o Kleber antes de nós iniciarmos, pedindo um apoio a ele. Eu falei, a quarentena fez muito bem para você, Kleber. E ele me perguntou, você está induzindo que eu estou barrigudo, gordo, alguma coisa assim? Um pouquinho só, mas é sinal de que Deus ele está cuidando de você. Deus continue te abençoando, tá? Obrigado pelo seu apoio. Queridos, sem perda de tempo, vamos ler a palavra do Senhor. Deus tem coisas novas para ministrar ao meu, seu coração nesta manhã. Está lá em Êxodo, capítulo número 3. É bom rever alguns irmãos que, dentro da rotina, com um pouco do número reduzido, não estava participando ativamente aqui conosco. É sempre bom estar com vocês. Êxodo capítulo 3, nós iremos ler alguns versículos. Os irmãos colocarão ali na tela e nós iremos fazer a leitura juntos, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nesta noite. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu, eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Queridos, tem uma frase no livro Talmud, que é a coletânea de livros sagrados dos hebreus, dos judeus, que diz o seguinte: nós vemos as coisas como na verdade são. Nós vemos as coisas não como na verdade são, mas como nós somos. A verdade é que as circunstâncias, tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que está acontecendo conosco no tempo presente, de alguma maneira tenta tirar a nossa atenção, o nosso foco, a nossa percepção daquilo que nós somos e daquilo que nós temos de promessas sobre as nossas vidas, daquilo que nós podemos projetar para o nosso futuro. Isso acontece muito se nós não guardarmos a nossa mente e não guardarmos o nosso coração. E quando nós enfrentamos muita dificuldade, sobretudo no tempo como esse que nós estamos vivendo, nós reagimos de diferentes maneiras. Algumas pessoas demonstram sentirem muito medo, outras pessoas demonstram severas preocupações, outras pessoas expressam externo as suas angústias, que levam elas a perder o sono, que levam elas a perder a alegria, que levam elas a perder a esperança, que levam elas a perder o humor e até mesmo a fé. Isso porque muitas vezes nós não vemos as coisas como na verdade elas são, mas na verdade como nós somos e como nós estamos sentindo. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos ouvido testemunhos e manifestações que têm edificado a nossa vida. Através das lives aqui da igreja, os irmãos líderes de célula, eles vêm compartilhar aquilo que Deus tem feito. A nossa célula, nessa semana, pela segunda vez, nós tivemos o privilégio de nos reunir presencialmente. E eu fiquei maravilhado, porque além de sentirmos assim de maneira graciosa e bondosa a presença de Deus ali no nosso meio, nós tivemos a nossa fé edificada, porque nós ouvimos tantos testemunhos maravilhosos, que a despeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo, Deus tem tido um cuidado muito especial, tem sido muito zeloso com cada família, com cada irmão, com cada um de nós que fazemos parte dessa comunidade da fé. Eu tenho certeza que Deus ele tem visitado também a sua casa. Eu tenho certeza que Deus ele tem visitado a sua família. A despeito de tudo, dos ventos que têm soprado sobre a sua família e sobre a sua casa, a mão de Deus, ela tem estado sobre você. E a despeito de qualquer coisa, você tem prosseguido a sua jornada, não por aquilo que você está vendo, não aquilo que você está presenciando, mas por aquilo que você crê num Deus de promessas que cuida de mim e cuida de você. E esse texto, ele fala de um povo que estava passando um momento de adversidade, de luta muito grande. Mas era um povo que tinha uma promessa sobre as suas vidas. Só para que eu e você possamos nos contextualizar. Abraão um dia estava lá nos seus afazeres, na sua casa, e Deus se manifesta a ele, dá um comando para que ele saísse da sua terra, saísse do meio da sua parentela, ou seja, saia do meio onde você tem a zona de seu conforto e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus liberou sobre ele uma palavra de que faria, através da sua obediência, dele uma grande nação. E liberou mais, dizendo para ele que por causa da sua obediência, ele estaria abençoando aqueles que o abençoassem, e estaria amaldiçoando aqueles que o amaldiçoassem.
E a história do povo hebreu começou através do pai da fé chamado Abraão. E nós vemos vários ciclos da sua história. Quando o povo, os filhos de Jacó, até chegar o filho de Jacó que foi vendido para o Egito. E nós não vamos nos ater muito a esse contexto, mas você sabe que em determinado momento, no momento onde o Jacó e toda a sua parentela estava sofrendo terrivelmente pela fome ali em Canaã, Deus colocou José num patamar onde ele pôde levar toda a sua família para que estivesse ali no Egito, sendo cuidado, sendo saciado e sendo promovido ou protegido pelo Senhor no ciclo da promessa que iria cumprir na vida e na família daquela geração e daquele povo. E eu e você que estamos aqui nesta noite, nós precisamos entender que todas as dificuldades que foram enfrentadas por eles, e que todas as dificuldades que eu e você certamente enfrentamos na nossa vida, é parte do processo, do ciclo que nós precisamos viver, para que Deus possa nos promover e nos colocar um degrau acima em direção àquilo que Ele tem prometido para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E esse texto que nós lemos, irmãos, nós queremos refletir sobre algumas lições. Na verdade, 3 lições que nós precisamos sair daqui nesta manhã. E você que está aí na sua casa, precisa abrir o seu coração, o seu entendimento, e deixar que através do Espírito Santo de Deus, essa palavra, ela seja regada no seu coração, para que ela venha frutificar, para que ela venha prosperar, para que ela venha fazer aquilo que apraz o coração do Senhor. E a despeito de tudo que você esteja vivendo ou esteja passando, servirá para que você entenda que Deus, independente daquilo que estejamos vivendo, Ele tem promessas e propósitos para cada um de nós. E a primeira lição que nós queremos aplicar ao nosso coração nesta manhã é que as promessas de Deus nos levam a viver uma vida responsável. As promessas de Deus nos levam a um viver responsável. O versículo 7, o versículo 10 desse texto que nós lemos, a palavra de Deus diz o seguinte: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Após Deus se manifestar a Moisés ali no Monte Horebe, no meio da sarça que ardia e que o fogo não se consumia, Deus disse essa palavra a Moisés: vem agora, pois eu enviarei você a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. A verdade, queridos, é de que Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para que satisfazer uma necessidade de alguém ou de alguma comunidade. Deus pode fazer qualquer milagre, operar qualquer milagre, para que o seu coração, a sua vida, a sua família seja alcançada neste instante. Ele pode mover e Ele pode liberar tão somente uma palavra e as coisas começarem a mudar. Nós podemos ver isso quando nós oramos e vemos o agir de Deus lá na nossa célula. Nós podemos ver isso e ver o agir de Deus lá no nosso trabalho, lá no nosso negócio, em todas as coisas que estão à nossa volta. Mas a verdade, meus queridos, que Deus sempre, sempre tem no seu coração, tem no homem, o seu parceiro preferido e perfeito para a realização das suas grandes obras. Nós vemos nesse texto que o povo ele estava cativo lá no Egito. E Deus levantou Moisés para que fosse o libertador do seu povo. Isso não aconteceu tão somente no passado. Isso aconteceu em toda a história da palavra de Deus.
vários exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Deus levantando homens, Deus levantando mulheres, para cumprir um propósito, para fazer acontecer na vida de alguém e impactar de maneira positiva e que o milagre acontecesse de maneira extraordinária. Não é por menos que muitas das vezes as pessoas abordam você na sua casa, muitas pessoas abordam você aqui na igreja, muitas pessoas abordam você na sua célula, e você como instrumento de Deus, como homem ou mulher que depende do agir e do mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, você recebe um feedback dessa pessoa. Irmão, aquela palavra que você liberou para mim foi muito simples, você nem percebeu, mas foi Deus falando através dos seus lábios para que eu pudesse ter a resposta que eu precisava naquele momento. E com o povo de Israel, o povo hebreu não foi diferente. Deus levantou Moisés de maneira extraordinária e disse para ele, para que ele fosse até aquele lugar. Por isso você precisamos entender que toda a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, assim como na vida de Moisés, como libertador, é sinônimo de muita responsabilidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós chamamos de reinício, recomeço, retomada, recomposição gradativa, desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. E é um tempo maravilhoso para mim e para você nesta manhã, aqui na igreja, e você que está na sua casa, fazermos uma reflexão de qual está o nosso nível de responsabilidade em relação àquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Porque muitas das vezes, irmãos, as maravilhas de Deus, o milagre de Deus, a bondade de Deus, tudo aquilo que Deus derrama de bênção sobre as nossas vidas, faz de alguma maneira nós nos tornarmos independentes, achamos que não precisamos do Senhor, que não precisamos consultar o Senhor, que não precisamos buscar a orientação da parte dEle, que não precisamos fazer aquilo que Ele confiou a cada um de nós. Mas nesta manhã o Senhor está ministrando ao meu e o seu coração, assim como Ele chamou Moisés para ser um libertador do povo hebreu, assim como Deus te chamou para ser um homem, uma mulher que serve a Ele aqui nesta igreja, nesta comunidade, nós precisamos aguçar o nosso entendimento de responsabilidade com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Há um simples comando do líder, há um simples comando do nosso pastor, há um simples comando do nosso líder de célula. Nós precisamos nos conscientizar de que todos nós temos responsabilidades no reino de Deus. Todos nós temos responsabilidades no reino de Deus, porque haverá um dia que nós nos apresentaremos diante do Senhor, e nossas mãos serão colocadas diante dEle com todas as obras, com todas as responsabilidades que foram nos confiadas, e nós teremos que prestar contas. Nós precisaremos fazer isso. E nós precisamos, irmãos, ver nesse exemplo através da vida de Moisés, que Deus apareceu para ele numa visão, prometendo a libertação do seu povo. Porém, Deus o responsabilizou para ser o executor dessa tarefa. O que Deus tem colocado nas minhas mãos e nas suas mãos, para que nós possamos executar. Às vezes, muitas vezes, irmãos, nós preferimos deixar para o outro, deixamos para o nosso cônjuge, deixamos para os diáconos, deixamos para os pastores, deixamos para os levitas, deixamos para os nossos líderes de células. Mas a visão que Deus tem a meu respeito e a seu respeito, cabe a mim e a você executarmos a tarefa que Deus colocou às nossas mãos. Você e eu somos alvos das promessas de Deus, por isso nós fomos chamados para assumir o compromisso de fazer a parte que nos compete para a concretização de uma promessa. Se Moisés não obedecesse e não ouvisse a voz de Deus, certamente ele sofreria as consequências da sua desobediência, mas Deus levantaria outros. E eu e você que estamos aqui nesta manhã, e você que está aí na sua casa, nós precisamos estar com os nossos corações abertos,
porque Deus ele tem promessas para todas as áreas das nossas vidas, porém a concretização de todas elas estão condicionadas àquilo que Ele colocou diante de nós. Deuteronômio capítulo 28, são 64 ou 63 versículos, e nós vemos nos primeiros 14 versículos as consequências ou os frutos da obediência ao Senhor, através das promessas que estavam ali liberadas, mas o restante de todo o capítulo mostra as consequências da desobediência. Fica para mim e para você o desafio de entendermos que as promessas de Deus, elas se cumprirão em nós, se nós, através do Espírito Santo de Deus, estivermos com as nossas vidas no centro da vontade soberana dEle, para que toda a nossa história seja concretizada para a glória e louvor do seu santo nome. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 20, diz que o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se nós estamos compromissados e aliançados com o Senhor, se nós temos responsabilidade com o Senhor, nós estaremos em sintonia com Ele, nós estaremos cheios da sua presença em nossas vidas, e coisas extraordinárias vão acontecer. Ele vai fazer acontecer coisas que nós jamais imaginamos, através do poder do seu Espírito, que está dentro de mim e dentro de você. Nós precisamos crer nessa verdade. A segunda lição que nós queremos tirar desse texto é que as promessas de Deus, às vezes, sempre serão liberadas a nós, enquanto nós estamos num momento de aflição. O versículo 7 diz: disse ainda o Senhor a Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, eu conheço-lhe os seus sofrimentos. Nós vemos, e nós já falamos sobre isso, e eu não quero ser redundante, que muitas das vezes nós temos dificuldade de reconhecermos que nós dependemos e precisamos do Senhor quando tudo vai bem na nossa vida, quando tudo está acontecendo de maneira satisfatória, quando tudo está dentro daquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos para nós, para a nossa família, para o nosso ministério. E como seres humanos, às vezes nós falhamos, porque nós nos achamos que somos capazes de resolver tudo aquilo que está diante de nós, através do nosso conhecimento, através da nossa força, através da nossa capacidade econômica. Mas eu quero nesta manhã ser um instrumento de Deus para falar a você que, independente daquilo que você está vivendo, seja um momento bom ou um momento ruim, quando Deus libera uma promessa sobre a sua vida, nós precisamos estar atentos para recebermos o chamado, recebemos a confirmação de que Ele está cuidando de nós, independente da situação que nós estejamos vivendo. Quando Deus liberou a palavra de que Ele libertaria o povo de Israel, eles estavam numa situação tenebrosa, eles estavam vivendo deprimidos, eles estavam afligidos, eles estavam sendo esmagados, humilhados, eles estavam trabalhando muito. Nós vemos isso no capítulo 1 do livro de Êxodo. Mas a promessa de libertação veio para eles na hora mais amarga. E talvez eu e você que estamos aqui nesta manhã estejamos vivendo um momento similar, de dificuldade, de luta, de limitação, de escassez. Talvez você está aí na sua casa pedindo ao Senhor para falar ao seu coração, porque você não consegue compreender. Você tem sido fiel através dos seus dízimos, das suas ofertas. Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado manter-se conectado ao Criador dos céus e da terra. E de repente as coisas estão más, as coisas estão acontecendo de maneira má sobre você. Você não está sendo correspondido naquilo que você está propondo a fazer. Eu quero dizer para você nesta manhã que o Senhor Jesus, Ele veio como Senhor e como libertador das nossas vidas, assim como Deus, o Deus de Israel, foi aquele que levantou Moisés para ser o libertador do povo hebreu. E o Cristo a qual nós servimos, a qual nós amamos,
Ele está com o seu olhar fixo sobre nós, sondando os nossos pensamentos e os nossos corações, para trazer à nossa vida a esperança, para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e para dizer para mim e para dizer para você que Ele veio para mim, para você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. O Jesus a qual nós servimos, Ele veio até nós para nos dar vida e vida em abundância. E talvez você que está me ouvindo nesta manhã aí na sua casa, você que está aqui na nossa igreja, esteja passando ou esteja acontecendo tudo isso que eu falei com você. O desafio para nós nesta manhã é ficarmos atentos, porque eu creio no Deus a qual nós servimos. Esse Deus a qual nós servimos, Ele vai se levantar ao meu e ao seu favor. Se você crê, coisas extraordinárias acontecerão, milagres acontecerão na sua vida e na sua casa. O jugo que está te prendendo, ele cairá por terra. Os grilhões, eles serão quebrados. Os muros se cairão e nós triunfaremos, porque o Deus a que nós servimos está presente neste lugar. Ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida, meu amado irmão. Jeremias no capítulo 33, verso 3, ele nos dá a receita. Ele nos ensina o que nós devemos fazer para que nós possamos alcançar a promessa de Deus na nossa vida. Clamas-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda que você esteja afligido, ainda que você esteja aflito, tome posse da palavra de Jesus, que ministrou aos discípulos, trazendo tranquilidade e serenidade ao coração dos seus filhos, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E se Jesus ele está contigo, e se Jesus ele está no seu barco, e se Jesus está na sua vida, e se Jesus está na sua casa, coisas extraordinárias irão acontecer. A despeito de você estar afligido, a palavra de Deus nos dá a segurança e a certeza de que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livrará de todas elas. Se você crê nisso, diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus, aleluia. Queridos, para terminarmos, as promessas de Deus têm a finalidade de gerar em nós uma visão positiva da vida. Quando Deus falou com Moisés, quando Deus liberou o comando a Moisés para que ele se levantasse e fosse como o libertador do povo hebreu, Deus disse a ele lá no versículo 8 da palavra que nós lemos, ele diz: por isso desci, a parte A, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra que mana leite e mel. Por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Queridos, Deus sempre trabalha com visões. Deus ali na sarça ardente, Ele se manifestou a Moisés, mostrando o seu poderio e a sua grandeza, e deu a ele uma visão de que ele seria aquele instrumento de ser o libertador do seu povo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre está trabalhando com visões, o tempo todo. Com Noé foi assim, ele deu a visão de uma arca. Com Abraão, ele deu a ele a visão de uma grande nação. Com Davi, ele deu a visão do templo lá em Jerusalém. E todos esses personagens bíblicos, eles perceberam e receberam de Deus a visão acerca do seu futuro e acerca do futuro do seu povo. E através dessas promessas de Deus liberadas a eles e através deles, Deus fez coisas extraordinárias e coisas maravilhosas.
Talvez Deus está trazendo a sua memória e a sua lembrança nesta manhã. Lembranças de promessas que Ele liberou sobre a sua vida. Lembranças de promessas que Ele liberou sobre a sua casa e sobre a sua família. Lembranças de promessas que Ele liberou sobre o seu ministério. Lembrança de promessas que Ele liberou sobre você acerca de coisas que ninguém sabe a não ser você. E você está aqui nesta noite, nesta manhã, inquieto, talvez pensativo, e dizendo: essa promessa foi feita, mas tem muito tempo que ela foi feita, e eu já estou até mesmo em dúvida de que se ela se concretizará na minha vida. A verdade, irmãos, é que esse povo, eles estavam há 400 anos, lá numa terra distante da terra que Deus tinha prometido para eles. Eles estavam passando por um momento de adversidade, sendo oprimidos, sendo humilhados. Mas Deus liberou uma promessa para eles, com a finalidade de gerar neles uma visão positiva da vida, prometendo levá-los para uma terra plena e ampla, e uma terra que tinha fartura de muitas coisas, porque naquela terra haveria sobre a vida deles uma terra que manava leite e mel. Talvez você está aqui nesta manhã, e aí na sua casa, perguntando qual é o objetivo de Deus para a sua vida. Talvez sem saber qual o propósito de Deus, trazendo à sua memória alguma coisa que possa fazer de você uma pessoa que tem uma visão positiva. É que Ele quer dizer para você neste dia, nesse momento, é que os pensamentos e os propósitos, os caminhos dele a seu respeito, são coisas que vão acontecer para o seu bem. Eu e você precisamos crer nisso, irmãos. A Bíblia diz que Ele sabe, a Bíblia diz que o Deus a quem servimos, Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim a qual nós desejamos. Se você tem promessa de Deus na sua vida, se você tem promessa de Deus na sua família, se você tem promessa de Deus no seu ministério, na sua célula, na sua igreja, se você crê nas promessas de Deus sobre a nossa nação, como o pastor Valteci falou agora há pouco, você precisa crer de que através de apenas uma palavra, Deus pode começar a fazer acontecer coisas extraordinárias na nossa história. Essa pandemia, ela veio, irmãos, esse momento de paralisação veio para que nós pudéssemos voltar o nosso olhar para o Senhor. Muitas vezes, às vezes eu estou ministrando aqui, eu sempre digo que nós precisamos guardar o nosso coração, porque às vezes nós olhamos as coisas que acontecem no nosso cotidiano e na nossa vida e na nossa caminhada cristã, com uma visão muito horizontal, olhamos muito as circunstâncias, o que está acontecendo à nossa volta. Se pessoas estão sendo abençoadas, eu começo a crer que a bênção vai chegar até a mim. Mas nós não podemos andar nessa dimensão. Nós que temos uma aliança com Cristo, nós que temos promessas da parte de Deus para nós, precisamos ter uma visão vertical, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva, nós precisamos ter uma visão positiva das promessas que Deus tem para cada um de nós. E eu estou certo de que essas promessas, elas se cumprirão nas nossas vidas, porque o Deus de aliança, o Deus de promessas, Ele está presente aqui neste lugar. E a sua palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9, como está escrito: aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Eu e você somos amados de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você fomos transformados pelo poder da sua palavra. Eu e você reconhecemos que o Cristo a qual nós servimos, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que através dele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância.
Esse Deus aqui a qual eu e você servimos, e que tem promessas dele liberadas sobre as nossas vidas e as nossas casas. Traz essa palavra de reflexão ao meu e ao seu coração nesta manhã, para que nós possamos ter a certeza e a convicção de que se nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos crer que durante o momento de adversidade e da aflição o consolo virá sobre nós, e que diante dessas promessas de que Deus tem liberadas sobre nós, nós precisamos ter uma visão positiva da vida que nós temos. Vamos colocar de pé. Eu queria convidar os irmãos aqui para que nós pudéssemos cantar uma canção. E você que está aqui nesta manhã, eu não sei como você saiu da sua casa, você que está aí na sua casa, eu não sei como se levantou, se colocou à frente da TV, do smartphone para ser ministrado pelo Senhor e para louvar o Senhor através dos cânticos e dos seus dízimos. Eu quero dizer para você que o Deus de Israel, Ele continua vivo. O Deus de promessas, o Deus de aliança, o libertador de Israel, Ele continua vivo. Ele continua com a sua mão estendida sobre nós. O Cristo a qual nós servimos, Ele continua vivo. Ele está com as suas mãos estendidas sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós precisamos crer e confiar nas promessas liberadas sobre nós, porque Ele é um Deus imutável, Ele não mudou, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir na nossa vida. E se eu e você temos promessas de Deus liberadas sobre nós, nós precisamos aquietar o nosso coração, fazer as nossas necessidades conhecidas diante dEle, através das nossas orações, através das nossas súplicas, através das nossas ações de graças, porque o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paz, que excede todo o entendimento, estará derramando a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e nós vamos passar, nós vamos romper, nós vamos vencer, porque as promessas deles nas nossas vidas jamais falharão. Vamos louvar ao Senhor, depois eu estarei orando pela sua vida e a sua família em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Cante ao Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer. Cante com toda a sua alma em nome de Jesus. Revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos cantar novamente, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Senhor, nós oramos a Ti, nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes nesta comunidade, pela vida de cada um dos Teus filhos presentes nas suas casas, nos seus trabalhos, onde quer que eles estejam ouvindo essa palavra. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós fomos encorajados pelo Senhor nesta manhã a confiarmos de que, a despeito de qualquer coisa que nós estejamos vivendo, ó Deus, o Senhor é um Deus de promessas, é um Deus de aliança, é um Deus fiel, é um Deus zeloso, é um Deus que no tempo certo entra com a providência e com a provisão para nos resgatar de tudo aquilo, ó Deus, que está acontecendo à nossa volta e nos colocar no caminho para nos levar ao propósito, a promessa que o Senhor liberou a cada um de nós. Eu oro, ó Deus, a Ti pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, pela vida de cada família aqui representados e aqueles que estão conectados conosco, e pedimos ao Senhor que através, ó Deus, da palavra do Senhor que foi ministrada ao nosso coração, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, nós possamos, ó Deus, confiar de que no momento de aflição, o Senhor será o nosso consolo e o nosso refúgio. Ó Deus, que no momento de aflição e de dificuldade, nós possamos ter a responsabilidade, ó Deus, para que esse quadro, essa situação seja mudada. Que no momento de aflição e de dificuldade, nós possamos ter uma visão positiva da vida, crendo de que o Deus de Israel, Ele é imutável, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e é por isso, ó Deus, que nós descansamos, ó Deus, diante da Tua presença, e pedimos ao Senhor que seja conosco, que seja, ó Deus, o nosso farol, que seja aquele que continue mostrando através da Sua palavra qual o caminho que nós devamos seguir, confiando, Senhor, que o Teu braço forte está a nosso favor, e nós seremos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco, a igreja do Senhor é vitoriosa, nós que temos a marca da promessa, o sangue de Cristo, em nós somos mais do que vencedores. Por isso, a despeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo, as coisas, elas não são para nós como elas são, mas elas são conforme nós cremos no Deus a qual nós servimos. Por isso, ó Deus, as nossas vidas estão diante do Teu altar, as nossas vidas estão diante da Tua presença, e em Ti nós nos regozijamos e descansamos, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, e a igreja que crê, diga amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.